2 Samuel capítulo 23. Começar pelo versículo 8. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois ele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão apegada à sua espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e o feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. No versículo 13, no tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale de Refaíns. Nessa época Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Então Davi suspirou e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes, versículo 16, então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Versículo 19, eles era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles, contudo não chegou aos primeiros 3. Versículo 23, era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua unção, o Teu Santo Espírito, ó Deus. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar, querido, no teu lugar. Aleluias. Louvado seja Deus. Esse texto é um texto que me chama muito a atenção. Nós vemos aqui, queridos, nesse texto de 2 Samuel capítulo 23, uma história que eu queria que você abrisse o seu coração e deixasse o Espírito de Deus falar contigo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo, querido, é muito importante você entender, é muito importante que a gente compreenda qual que era a real situação daqueles dias. A Bíblia nos diz, os irmãos lembram quem eram aquelas pessoas que estavam com Davi na caverna de Adulão?
A Bíblia diz quem eram os amargurados de espírito, homens endividados, homens que estavam, meu irmão, foragidos, eram pessoas que estavam vivendo um tempo muito difícil na sua vida. Eram mais ou menos 400 homens. E quando aqueles homens chegaram ali, eles não tinham expectativa de vida, eles não tinham esperança, eles não tinham, mas eles se uniram a Davi na caverna de Adulão. Então, querido, às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, mas eu quero dizer para você que não é o fim. Amém, querido? Às vezes nós estamos passando por um momento, olha, querido, aqueles homens, aqueles amargurados de Davi na caverna de Adulão, eles foram ali porque eles não tinham lugar. Talvez você chegou aqui porque você não tinha para onde ir. Não existia lugar para você ir, onde que você pudesse encontrar um abrigo, onde você pudesse encontrar uma palavra. E aqueles homens se uniram a Davi. Deus levanta pessoas para que nós possamos nos unir, querido, para que o nosso fim, meu irmão, seja mudado. Existia um decreto de morte na vida daqueles homens, existia um decreto de maldição na vida daqueles homens, existia, querido, toda sorte de mazelas que você possa entender ou imaginar na vida daqueles homens. Mas o Senhor, meu irmão, levantou um homem segundo o teu coração, segundo o coração dele, para os conduzir. Então, querido, eu estou nessa noite aqui para dizer para você, querido, que Deus ainda tem levantado pessoas para poder mudar o teu destino. Amém, querido? Deus pode levantar você para mudar o destino das pessoas. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Querido, mas o que falta, sabe o que é? São guerreiros. Onde estão os guerreiros? O que está faltando são os gaditas. Deus, querido, Ele trabalha, Ele quer forjar em nós homens e mulheres segundo o seu coração. Davi estava em Adulão, fugindo de Saul, que era rei de Israel. Davi estava fugindo para não morrer. Pergunta o que Davi fez de errado? Protegeu Saul. Lutou por Saul, lutou por Israel, conduziu o rebanho de seu pai, matou um leão, matou um urso, matou um gigante, mas agora estava foragido dentro de uma caverna, junto com 400 homens deprimidos. Mas o fim, querido, que Deus tem para nós não é uma caverna. A caverna é o lugar onde Deus vai forjar guerreiros. Aleluia. A caverna é o lugar que o Senhor muitas vezes permite a gente entrar, mas para que nós saiamos de lá como verdadeiros gaditas, experimentados. Olha, querido, eu estava meditando nesse texto, lá em 1 Crônicas, capítulo 11, também conta essa mesma história, você pode acompanhar, no versículo 17, a Bíblia diz: e desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém e trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. É muito importante, querido, que aqueles que outra hora eram amargurados agora estão rompendo contra os inimigos. O dia, meu irmão, que você chegou aqui, esse lugar talvez tenha se tornado a tua caverna, mas quando o inimigo se levantou, você entrou no meio do arraial e foi lá e enfrentou, porque a mão do Senhor está sobre a tua vida. Aleluias. O importante é que você entenda que existe um processo. A caverna foi um processo na vida daqueles homens. A caverna foi um processo na vida de Davi antes dele chegar no trono, antes dele chegar na posição que Deus queria para ele. Antes de você chegar na posição que Deus quer para você, você vai passar por uma caverna. Antes de você chegar na terra prometida, você vai passar por um deserto.
Não tem como você passar direto para a terra prometida sem antes passar por um deserto. O povo de Israel foi 40 anos. O deserto na vida de Moisés foi 80 anos. Você sabe o que é 80 anos no deserto? 40 anos ele viveu como um príncipe no Egito. Depois 40 anos ele ficou na primeira etapa da vida dele com o seu sogro, com a sua família, até que Deus chamou ele para libertar o povo. E aí ficou mais 40 anos no deserto até morrer. E não entrou na terra. Querido, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um tempo muito complicado. E Deus está levantando nesses dias homens dispostos a romper no arraial do inimigo. Será que você está disposto? Talvez lembra como que você chegou na presença de Deus. Lembra a forma como que você chegou. E talvez você está chegando hoje aqui. Você que está me assistindo, talvez você está nessa situação hoje. Mas eu quero dizer para você que Deus estabeleceu uma mudança para a sua vida, meu irmão. Se você crê, o teu futuro vai ser de glória, para a honra e glória do nome do Senhor. Diga: eu creio, eu recebo essa palavra na minha vida. Se crê, aplaude bem forte a Jesus e dá glória. Aleluia. Alguém tem que estar disposto a enfrentar o inimigo. É muito bom a gente receber da água que está em Belém, mas quem que vai dar vida para tirar a água? Eu quero dizer para você que muitos homens doaram a vida, meu irmão, para que você estivesse recebendo da água da vida aqui hoje. Muitos que outrora antecederam as nossas vidas, deram suas vidas para que o evangelho chegasse até nós, chegasse até você. Foram homens valentes, como aqueles gaditas. O evangelho não chegou de graça para você, é pela graça, mas ele não chegou de graça até você. Às vezes nós não valorizamos, mas o sangue de muitos inocentes foram derramados para que essa palavra fosse traduzida. Você talvez não entenda, porque você não sabe a história da igreja. Talvez você não compreenda que Martinho Lutero teve que ficar preso numa torre, porque naquele tempo era um sacrilégio traduzir a Bíblia para o idioma nativo. Ele teve que romper contra os filisteus. Ele teve que enfrentar os filisteus. Não teve amor à sua própria vida. John Hus, que foi queimado vivo. John Zinzendorf, vários missionários que doaram a sua vida para que esse evangelho chegasse a você. Querido, em nome de Jesus, valorize a palavra. Gaditas, valentes, que não julgaram que suas vidas eram valorosas mais do que a sua. Pelo contrário, doaram-se aqui ao ponto de hoje nós termos essa liberdade de podermos liberar essa palavra tão maravilhosa, e muitos não estão dando crédito. Alguém tem que estar disposto a romper no arraial dos filisteus. Alguém tem que estar disposto, meu querido, a buscar da água da vida e tirar, meu irmão, da água da vida do poço de Belém. Essa água simboliza Cristo. Belém significa casa do pão. A palavra Belém significa casa do pão. Buscar da água da vida na casa do pão. Alguém tem que romper contra os inimigos. E nesses dias Deus quer levantar gaditas, querido, para romper no meio da multidão. Talvez você não está entendendo nada, mas uma coisa eu quero dizer para você: se o seu coração não estiver ardendo, ele precisa arder novamente. Se o teu coração não estiver ardendo pela presença do Senhor, se o teu coração não arder mais pelo evangelho de Cristo, eu quero dizer para você que você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa dizer: Senhor, talvez eu me perdi pelo caminho, mas eu quero voltar a ser um gadita. Eu quero voltar a ser um valente. Eu não quero voltar à minha posição antes de amargurado.
minha posição antes de depressão, de angústia, de incerteza, de desesperança. Mas eu quero romper no meio do arraial do inimigo e extrair aquilo que tem de melhor, para que o teu nome seja glorificado. E isso, meu querido, não é para covarde. Você me desculpe, isso é para valente. Você não tem noção o que é Belém, cercada de filisteus, sitiada por filisteus e 3 homens loucos. Vamos lá. Sabe o que acontece? Se você está disposto a romper no arraial do inimigo, querido, você pode ter certeza que você vai ser o primeiro a beber da água. É o que o texto diz. Você não entendeu? Você vai ser o primeiro a tomar da água de Belém. A Bíblia diz, no versículo 18: então aqueles 3 romperam no arraial dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém que estava à porta e tomaram dela. Quem luta a luta de Deus, meu irmão, tem recompensa de Deus. Quem luta primeiro vai ser o primeiro a receber. Quem entra, meu irmão, enfrenta o inimigo de frente. Meu querido, você pode ter certeza que o teu trabalho não é vão do Senhor. A tua, meu irmão, luta em Cristo, você vai ser recompensado. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 10 que aquele que deixar casa, pai, mãe, bens, amor, por amor de mim, do Evangelho, eu vos diz o Senhor Jesus, eu vos darei 100 vezes mais. E aqueles homens foram os primeiros a experimentar daquela água. Por quê? Porque quem é valente vai ser o primeiro a experimentar do despojo. Quem rompe no arraial dos filisteus bebe da água primeiramente. Quem rompe no meio dos inimigos vai beber da água da vida. Aleluias, louvado seja Deus. Que Deus levanta neste lugar homens segundo o seu coração. Que Deus levanta neste lugar mulheres segundo o seu coração. Mulheres guerreiras, mulheres cheias do Espírito Santo, homens e mulheres, ó Deus, que não tem medo do inimigo, mas enfrenta de frente. Os dias são maus, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluias. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, diz o Senhor, diz a palavra de Deus. E o interessante é que depois que eles beberam, eles foram aonde? Tiraram a água do poço que estava à porta, tomaram dela e trouxeram para o rei, levaram para Davi. Entenda algo, que existe um princípio aqui estabelecido. Eles foram e romperam contra os inimigos, foram os primeiros a experimentar, mas existe um princípio da honra, que é honrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda a tua conquista tem que ser para glorificar o Rei dos Reis. Tudo que você conquistar na sua vida tem que ser para glorificar ao Rei dos Reis. Quem está me entendendo? Às vezes você não conquistou as coisas porque você ainda não entendeu esse princípio. Às vezes você ainda não rompeu contra os inimigos, mas já quer beber da água, e existe um processo para você chegar lá. Isso é algo espiritual, amado. As riquezas espirituais são muito mais preciosas do que as terrenas. Quando Jesus, lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, ele fala às igrejas, ele diz assim: olha, você acha que você é rico, mas eu te digo que você é pobre, segue nu. Aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado, onde a traça e nem a ferrugem corrói. Ele estava dizendo o seguinte: as coisas espirituais, queridos, são muito mais preciosas, porque elas vão adentrar a eternidade. Quem está me entendendo? Colossenses capítulo 3 diz: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. O que você tem buscado, querido? Querido, é tempo de nós refletirmos que os dias são dias que Jesus está à porta. Não tem outra mensagem que não seja esta. Tudo culmina para isso, e você talvez não está entendendo. Eu estou aqui para despertar o gadita que há em você.
despertar aquele primeiro amor que um dia amorteceu na tua vida. O Espírito de Deus quer suscitar valentes nesses dias, profetas, profetisas, guerreiros, guerreiras do Senhor, que vão no meio do arraial dos filisteus. E no meio do arraial dos filisteus simboliza, meu irmão, enfrentar as batalhas que o Senhor quer que você enfrente, para poder extrair água. Essa água simboliza, meu irmão, a presença de Deus. Você está disposto a enfrentar o inimigo para extrair a água da vida? Para beber da água da vida? Você está disposto a dar tudo para poder, às vezes, comprar um carro, comprar uma casa, ter um bom emprego? Isso não é ruim, a gente conquistar essas coisas, não, mas o mais importante é o Senhor. Meu Deus, nos ensina a romper no meio dos filisteus. Interessante, sabe o que é? É que eles romperam no meio dos filisteus, nada aconteceu com eles, nem um fio de cabelo deles foi tocado. Eles foram camuflados. Eu quero dizer para você que no multidão dos inimigos, Deus vai camuflar você, e nenhum fio de cabelo seu vai ser tocado. Em nome de Jesus Cristo, se expressa, dá glória a Deus, por favor. Aleluia, aleluias. Entenda que cada batalha que nós batalhamos na presença de Deus, cada guerra, nós temos os despojos. Você vai desfrutar de cada batalha que você tem rompido no arraial dos inimigos, meu irmão. Os amargurados se tornaram, sabe quem? Os generais de Davi. Se você ler 1 Crônicas capítulo 11, 2 Samuel capítulo 23, você vai ver o nome de 37 valentes. Eram 400 que estavam com Davi, mas 37 eles eram considerados valentes de Davi. No meio daqueles 37, 3 que foram esses 3 que romperam no arraial dos filisteus, a Bíblia nos diz lá em 2 Samuel capítulo 23, que os demais valentes, mesmo matando muita gente, rompendo no meio dos inimigos, nenhum deles se compararam àqueles 3. Porque tem batalha que só você vai poder fazer. Tem coisa que Deus determinou para você fazer. E quanto maior o nível da batalha, maior vai ser a sua recompensa, maior vai ser a sua honra. Porque quem honra vai ser honrado. Aqueles homens honraram Davi. O que Davi fez? Pegou os 3 e colocou como general dele, chefe da guarda dele. Outrora eram amargurados, outrora eram desesperançosos, mas agora eram valentes, intrépidos, prontos a conquistar. Você está pronto para conquistar? Misericórdia de Deus. Eu vou perguntar de novo: você está pronto para conquistar? Então, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, se levante na presença do Senhor. A Bíblia diz que aqueles 3 valentes se levantaram na presença de Deus e romperam no meio do arraial dos filisteus e enfrentaram os filisteus. Enfrentaram, foram camuflados, mas experimentaram primeiramente da água de Belém. Primeiramente, aqueles que vão à frente da batalha, meu irmão, leva chumbo às vezes. Quantas vezes nós estamos aqui à frente da batalha? Os irmãos que são intercessores sabem do que eu estou falando. Os irmãos que são levitas, que ministram na igreja, sabem o que eu estou falando. Tem dia que parece que você não vai conseguir. O peso espiritual é tão grande, se parece que as coisas não vão fluir. Mas e aí então o que acontece? O Senhor te fortalece e você rompe no meio do arraial do inimigo. E aí depois sabe o que vai vir? A sua recompensa. Eu louvo a Deus, querido, porque na minha caminhada de 24 anos de caminhada cristã, o Senhor tem me recompensado por tudo. Deus tem me dado primeiramente, irmãos, a sua presença, que eu não troco por nada. A
presença de Deus é tudo para mim. Há muitos anos atrás eu descobri isso. Quando eu me vi sozinho, quando me vi muitas vezes pessoas que a gente amava, que viraram as costas para você. O valor da presença de Deus em nossas vidas. Por isso que eu amo essa canção que nós colocamos aqui hoje. Eu não abro mão, Senhor, da tua presença, por nada nesse mundo. Meu irmão, eu vou falar uma coisa sinceramente aqui para você. Eu posso deixar de ser pastor, eu posso deixar de estar à frente de uma igreja, de um ministério, mas a presença de Deus eu não largo nunca na minha vida. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Olha, nada. Nem eu podia ser o maior emprego, a melhor coisa desse mundo, querido, eu não troco por nada. Nada, Deus sabe disso. E Deus tem sido tudo na minha vida, tudo. Deus tem suprido tudo na minha vida. E Deus me chamou, sabe para quê? Para despertar esse amor em você, na obra de Deus. Se você abrir o seu coração, você vai experimentar da água de Belém, que poucos experimentam dessa água. Poucos, muitos poucos experimentam da água de Belém. Em nome de Jesus Cristo, que você possa romper no meio dos inimigos e extrair dessa água, que é a presença do Senhor, que é algo maravilhoso, que quem já experimentou não abre mão. Quem já experimentou não abre mão. Se você ainda não experimentou, você precisa experimentar. Você precisa romper no meio da multidão, no meio dos inimigos, para que a tua amargura, para que tudo aquilo que tem causado tristeza, desesperança, que era a situação daquelas pessoas que estavam naquela caverna, foi vencida pela adoração. Davi era um verdadeiro adorador. Eu fico imaginando naquela igreja, né? Que era uma igreja, né? Tinha um adorador ali, Davi tocando a sua harpa, cantando aqueles salmos, salmodiando ao Senhor e glorificando ao Senhor. Então aquela mensagem foi entrando no coração daquelas pessoas. Deus, Ele usa o louvor para libertar. Deus usa. Então deixa eu falar algo para você que está aqui. Aprenda algo que Satanás tem roubado da igreja nesses dias. Muitos irmãos deixam de ouvir canções da igreja para ouvir canções do mundo. Deixa eu falar algo para você. Não se enverede por esse caminho, querido. Sabe por quê? Porque as músicas do mundo só vai te levar para o buraco. Ah, pastor, não tem nada a ver, eu gosto. Não tem problema você gostar, mas a maioria delas te dá depressão, te dá tristeza e te leva a pensar em fazer coisa que não presta. Então, se é algo que contamina a tua alma, por que você vai insistir com isso? Mas o louvor liberta. Satanás era querubim lá no céu adorador. Você sabia disso? E aí, a maioria das pessoas que tem muita fama, Elvis Presley, esses caras tudo fizeram um pacto com o diabo. Elvis Presley era levita. Você sabia disso? Ele era levita da Igreja Batista nos Estados Unidos. Ele tem CD, na época não era CD, disco de vinil, gravado só com hinos da harpa cristã. Então não sei por que eu estou falando isso, mas deixa eu falar para você. Começa a colocar louvor dentro da tua casa, dentro do teu carro, e começa a glorificar. Querido, muitas vezes eu fui renovado dirigindo o carro com a canção. Quantas vezes eu estava triste, eu estava ali passando por lutas, e uma canção no carro me renovou as forças. E o diabo sabe disso. Por isso que hoje em dia existem muitas, sabe o que existe hoje? Muitas distrações que nos tira do foco, que nos tira da presença de Deus. Não estou dizendo que você que ouve a música vai para o inferno, não é isso não, querido.
Eu estou sendo apenas um pastor zeloso para dizer para você que o louvor vai te libertar em cada área que ainda precisa ser liberta na tua vida. Começa a dar lugar, querido. No dia que eu me converti, eu gostava muito de música. Eu quebrei os CD, tudo que eu tinha, não queria mais saber daquilo. Isso é uma experiência que eu tive. E aquilo foi tão libertador, porque eu passei a ser, porque o louvor, quando ele é de Deus, aquela palavra vai entrando na nossa alma, vai entrando na nossa alma e vai nos dando que libertação. O louvor liberta, restaura. Para encerrar, quando Eliseu estava ali no meio do deserto, estava com os exércitos dos israelitas, Deus mandou Eliseu para o deserto lá, e o povo estava muito atribulado. Ele estava no meio, ia enfrentar uma guerra, ele não sabia se ia vencer, e eles mandaram chamar o profeta. Eliseu está passando por aqui no meio do deserto. Ele disse assim: tem um tangedor aqui no meio desse povo. Tangedor é levita. Tem alguém aqui que canta? Diz: tem um tangedor, então traz esse tangedor aqui. E a Bíblia diz que o tangedor começou a ministrar quando ele também. Então veio a palavra de Deus sobre o profeta Eliseu. E ele profetizou: águas virão e vão vir em rumo a vocês, e vocês podem ir, que o Senhor está no meio de vós. Então, querido, tem hora que o louvor vai ser diferencial na tua vida. E aí você ouvindo música do mundo vai ser diferencial em quê para você? Me explica. Para te lembrar como que é o seu velho homem? Porque é assim que o inimigo faz. Então a gente tem que fazer o que, irmão? Deixar o Espírito de Deus fluir. Ontem eu estava passeando com os meus meninos, com eles no carro de uma volta, e eu estava ouvindo uma música. Eu fui renovado ali, irmãos. O Espírito de Deus me tomou ali naquele carro, e nada paga isso. São momentos únicos na nossa vida, e eu louvo a Deus que isso é frequente na minha vida. Porque eu sou melhor do que você, não. É porque eu dou lugar ao Espírito Santo. Não sou perfeito, querido. Longe de mim querer ser melhor do que você. Não. Eu só estou dizendo que eu dou lugar ao Espírito Santo. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É tempo da igreja se embriagar do Espírito Santo. É tempo da igreja buscar a presença do Senhor. Ser como aqueles homens gaditas que romperam no arraial dos filisteus e extraíram a água de Belém. Essa água é Yeshua, ela profeticamente simboliza Yeshua. Na casa de pão, que é Belém, é casa de pão, você vai buscar a água da vida que está junto à porta. Quem é a porta das ovelhas? Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim vai à vida eterna. É tudo muito profético. Entenda algo, na Bíblia tudo é profético. Tudo. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é a sombra do Novo, era o prelúdio do que viria. Então, meu irmão, em nome do Senhor, fique de pé. Eu quero orar por você. Deixa o rio de Deus fluir na tua vida.